Você sabia que o INSS sofreu um golpe bilionário? Sim, bilhões de reais foram desviados de um sistema que deveria proteger os nossos idosos, aposentados, como também os pensionistas. Mas quem são os responsáveis? E o que vai acontecer com os verdadeiros beneficiários? Fica comigo, porque eu vou te explicar tudo até o final do vídeo. Nesses últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social. Um esquema de fraudes que desviou mais de 1 bilhão dos cofres públicos e foi descoberto pela Polícia Federal e pelo Ministério da Previdência. O golpe envolvia a concessão irregular de aposentadorias, pensões por morte e também benefícios assistenciais, todos liderados com documentos falsos. Imagina! E essas fraudes não aconteceram do dia para a noite ou da noite para o dia, de forma alguma, como nós sabemos. Elas foram arquitetadas ao longo de anos, com a participação de servidores públicos, advogados, intermediários e até empresas especializadas em fraudar documentos. Tudo isso para burlar o sistema e liberar, assim, os benefícios para as pessoas que nunca contribuíram com o INSS ou até mesmo nem existiam. Um dos esquemas mais comuns era que essa ação de pessoas fictícias com histórico de trabalho e contribuições falsas. Essas identidades falsas recebiam aposentadorias completas, sem nunca terem trabalhado ou até mesmo contribuído. Em outros casos, usava-se certidões falsas para conseguir pensões por morte para pessoas que nunca foram casadas com o falecido. E quem paga essa conta toda? Quem vai pagar essa conta de fato? Só pode ser nós, trabalhadores e aposentados honestos, não é mesmo? Que contribuímos todos os meses. Esse rombo afeta a sustentabilidade do sistema previdenciário e pode comprometer o futuro das próximas gerações de aposentados. Enquanto isso, milhares de brasileiros enfrentam dificuldades para agendar perícia médica, provar tempo de serviço ou até mesmo conseguir um simples auxílio-doença. Mas, Sinésia Cristina, o que está sendo feito? Segundo o Ministério da Previdência Social, o INSS, mais de 350 mil benefícios estão sendo revisados. É realmente uma força-tarefa que foi montada para cruzar dados e investigar irregularidades e assim cancelar benefícios fraudulentos. Além disso, muitos dos envolvidos nessa coisa suja já estão sendo indiciados por formação de quadrilha, falsidade ideológica, estelionato contra a nossa União. Agora me diga, como pode um sistema que deveria proteger os nossos idosos ser usado por criminosos como a fonte de lucro? Que você me diz? E o pior, enquanto uns recebem sem direito, outros lutam por anos para conseguir esse benefício merecido. Uma pergunta que não quer calar. Qual o valor da fraude bilionária do INSS em 2025? É de 6,3 bilhões. Imagina que foram desviados desde 2019 até 2024. E o nome dado a essa operação para descobrir essa vergonha, essa tristeza toda, porque isso é a falta de caráter. Eles deram o nome de sem desconto.
Imagina só, foram 211 buscas, 6 prisões e 1 bilhão bloqueado. Acontecendo também a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e mais 5 servidores que foram afastados, e também o procurador-geral do INSS. Isso aí é triste, né? Para o nosso país, a imagem que nós brasileiros passamos fora daqui, em outros lugares, não só aqui dentro, mas também em outros países, né? A imagem sempre de roubo é realmente vergonhoso. Mas o que os beneficiários devem fazer, de fato, essa é a parte mais importante desse vídeo. Ela é muito importante e eu quero muito que vocês fiquem atentos a tudo isso que nós vamos falar agora. Você vai verificar os documentos no seu app, no site Meu INSS. Lá você vai observar cautelosamente se você foi de alguma forma foi retirado algum percentual ou houve alguma concessão no seu benefício. Preste bastante atenção. Porque, gente, quando a gente junta essas concessões, por pouquinho que seja, às vezes eles tiram de 20, 30, 100, 10, 15, mas no montante de milhões, isso aí realmente vira uma bola de neve, é muito dinheiro. Então você vai entrar no aplicativo e vai observar detalhadamente o seu extrato. Se você não tem muita facilidade, não tem problema, peça alguém para olhar e verificar. Caso haja alguma concessão, lá mesmo você pode fazer o cancelamento, tirar definitivo isso do seu benefício. E segundo o governo, os noticiários que nós ouvimos falando que o governo vai fazer sim essa restituição para quem foi realmente lesado, quem foi prejudicado, quem foi roubado. Mas para que isso aconteça de fato, é importante que você entre no Meu INSS e veja todos os seus benefícios detalhadamente. Faça mais ou menos um cálculo de quanto você foi lesado. Eu ouvi uma frase de manhã, no Jornal da Manhã, né? Que às vezes a gente não procura nossos direitos por se tratar de um desconto de anos por muito pouco, de 100, 200 reais. E eu te digo, não importa o valor, mas que nós aposentados fomos roubados, lesados, e isso de jeito nenhum pode acontecer. Nós não podemos calar. Precisamos sim abrir a boca, falar, questionar. Por quê? Porque é um direito seu, é um direito nosso. Ninguém pode mexer no que é seu, ninguém pode meter a mão no seu dinheiro, a não ser você. E depois disso tudo, no site Meu INSS, você vai pedir, como eu já falei anteriormente, o cancelamento automático da concessão. E fica de olho, sempre de olho. O governo não tem uma data específica de quando esse dinheiro voltará para a sua conta. E não se esqueça, caso tenha dúvida, entre em contato com a Central 135 e observe qual foi a entidade responsável que fez o desconto no seu benefício. Esta, gente, é uma das maiores fraudes já investigadas no INSS. É um reflexo da política e na confiança do sistema previdenciário. Se você tem alguém na família que depende do INSS, compartilhe esse vídeo, porque é uma coisa séria, é muito triste, é muito sério o que nós estamos vendo aqui, hoje e agora. É um momento realmente de pararmos e identificarmos de fato o que está acontecendo com a nossa política, com o nosso INSS. É hora de abrir os olhos e cobrar justiça. Se você já passou por alguma dificuldade no INSS, comenta aqui nos comentários, nós gostaríamos muitíssimo de saber o seu comentário. O dinheiro do INSS é sagrado, é fruto de uma vida de trabalho e não pode continuar sendo roubado debaixo dos nossos
próprio nariz. Isso é revoltante, porque o INSS deveria proteger quem trabalhou a vida inteira, não virar um banco de ladrões, não é? Isso é realmente sem palavras, porque realmente eu não tenho palavras para descrever a tamanha crueldade dessas pessoas tão mesquinhas que fizeram isso com os aposentados, com os pensionistas. Então fica aqui esse momento para refletirmos, para pararmos e pensarmos que país é esse, em que país nós estamos. Eu venho aqui no final do vídeo pedir desculpas para vocês por conta eu não estou conseguindo articular muito bem as palavras, né? Tô com o rosto um pouquinho inchado porque eu fiz um procedimento dental e isso tem dificultado um pouquinho o meu trabalho aqui no YouTube. Então eu não gostaria de deixar de trazer essa informação que passou tanto nos noticiários essa semana. Eu gostaria sim de deixá-lo muito mais informado. Então fiz o vídeo mesmo assim, com esse rostinho um pouquinho inchado, sem poder gesticular, sem poder sorrir muito. Mas isso tudo que nós fazemos, que nós trazemos, é pensando em você. Como nós costumamos dizer, vocês importam e muito. E nós adoramos estar sempre ao lado de vocês, trazendo informações pertinentes, informações que realmente tragam significado nas suas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com um amigo ou com uma amiga ou com alguém que já está aposentado também, tá bom? Gratidão e o nosso muito obrigado sempre. Gratidão.